A paz do Senhor Jesus, amados, quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor André Martins Matias, pastor da setorial da Igreja Pentecostal de Deus Amor de Juiz de Fora, Minas Gerais. E estamos aqui em mais um Momento Teológico. É um trabalho que estamos fazendo de diálogo, são 16 diálogos sobre doutrinas básicas, da teologia, das Sagradas Escrituras. E esse é um trabalho junto com o projeto Expansão Jovem. E aqui estamos com uma líder de louvor, a nossa irmã Rosana Grosma com M. Com M. É com M, né? A paz do Senhor, irmã Rosana. Paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor para todos os internautas. É um prazer estar aqui com todos vocês. Nós estamos hoje em mais um tema teológico. Qual que é o tema hoje? Missiologia. Missiologia. Tema Olha, bastante abrangente. é um tema bastante abrangente, muito interessante, Verdade. enriquecedor e eu acho que bastante difícil de tratar em poucas aulas, em poucas horas, é bastante extenso. E nós não temos a menor pretensão, sempre explico isso, de esgotar o assunto, de trazer tudo acerca desse assunto. Pelo contrário, é apenas uma ideia para aguçar a curiosidade das pessoas, para que elas possam, então, correr atrás, de aprender, de estudar e de viver também. Principalmente esse tema que é necessário que a gente venha viver. O que é missiologia? Missiologia é uma parte da teologia que vai falar sobre missão. Logia significa estudo e missio, enviar. Então, estudo daqueles que são enviados. Verdade. Missiologia é muito interessante porque vai falar então de todos aqueles que são enviados e vai falar de mim, que foi enviado, a irmã também, que foi enviada pelo Senhor. Todos nós temos uma missão, É verdade. E qual que é o objetivo da missão? Certo. Então, o objetivo da missão é você propagar o evangelho, é você ensinar boas novas de salvação, Muitas pessoas acham que para fazer missão tem que ir para fora, outros lugares. Não necessariamente. Missão é tudo aquilo que te envolve, tudo aquilo que está ao seu redor. Família, casa, igreja, quando você vai na rua. Isso sim é fazer missão. Fazer missão pode fazer na vizinhança. Em qualquer lugar. Sem sair do bairro, Certo, Tanto que a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então o mundo é aquilo que te rodeia. E interessante que é o seguinte, que a gente tem que entender que o objetivo então da missão é falar de Jesus, levar a mensagem de boas novas, propagar o evangelho. Então, outras coisas mais podem ser feitas, até como a área da beneficência, o cuidado com as pessoas que precisam, mas o foco principal continua falar de Jesus. Isso, a Bíblia, a mensagem de salvação. E quais são os desafios que o missionário enfrenta na sua missão? Certo, assim, são vários desafios, mas vamos falar assim de uma forma mais objetiva, aqueles que são mais relevantes. O missionário precisa de conhecer o local, que às vezes ele vai para um lugar assim que ele não faz a mínima ideia da cultura, da língua, o povo que ele vai abranger, a forma como que ele vai implantar o evangelho ali, até mesmo a questão financeira. Claro, sempre contando com o apoio espiritual da igreja. E ele também tem que estar preparado, para fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, então não existe o tal do cair de paraquedas, Porque no trabalho da missão há certos desafios que aquela pessoa, o vocacionado, precisa estar preparado para a missão, Verdade. Jesus, por exemplo, vai andar com os discípulos, vai ensiná-los, vai orientá-los, aí depois ele já faz um testezinho, Tipo assim, um estágio, com ele mandando de 2 em 2, pregar e voltar enquanto Jesus está ali. Agora, quando Jesus parte, quando ele sobe aos céus, os discípulos já estão capacitados, porque viveram intensamente um curso ali, um aprendizado sobre missões. E é interessante, porque se você vai, quando se diz, por exemplo, de missões transcultural, que envolve outras nações, outras línguas, outros povos, tem lugares aí que se você estender as mãos para cumprimentar uma pessoa, é uma ofensa. Tem lugares que você receber uma pessoa na sua casa, se você receber do lado de dentro da sua casa, é ofensa, tem que sair do lado de fora. Tem lugares que você, até como você reage na hora de alimentar-se, tudo isso a gente tem que, acaba que é um desafio, é uma dificuldade. Por isso que é interessante o missionário estudar o local, saber um pouco da cultura, para facilitar para ele também. Exato. Inclusive, já que missões também envolvem vizinhos e todo mundo, tem pessoas que vai ser difícil, uma
uma necessidade ali de um preparo, porque às vezes você vai falar com um idoso é de uma forma, você vai falar com um jovem é de uma forma diferente. Você vai falar com uma criança, ganhar uma criança é também diferente. Então, assim, tem pessoas que negligenciam o evangelismo a uma criança, mas numa pesquisa recentemente feita sobre as pessoas que se converteram, me parece que 84%, não sei, pessoas que conheceu Jesus entre os 4 e 14 anos. Ah, verdade. Impressionante isso, porque você vê que é uma fase negligenciada. A criança e adolescente e tal, deixa de lado. E a nossa igreja está num empenho muito interessante, voltado para adolescentes, para crianças, né? Para jovens, porque essa fase precisa ser aproveitada, alcançar as almas, falar de Jesus de uma forma que atrai essas almas, né? Verdade. E olha, quando se fala de missões, irmã Rosana, a gente pensa, claro, fala do Novo Testamento, Jesus enviando, mas o Velho Testamento também, a gente observa algumas questões ali, e de repente pode haver um personagem. Você acha que há um personagem ali que possa ser exemplo para missões? Certo, então assim, eu trago como exemplo Abraão, né? Que a Bíblia até fala sobre a questão de pai de multidões, que a Bíblia manda ele sair do meio da parentela dele, e ele sai e ele não sabe exatamente o local para onde ele vai, o que ele vai fazer. Então assim, claro que ele foi na direção de Deus, mas é um desafio que ele levou com ele, né? Que ele estava enfrentando, e isso também faz parte da missão. Quando você tem um chamado, não necessariamente você tem que saber tudo exatamente. Então isso sim que me chamou muita atenção, a questão de Abraão. Porque de cara, quando ele sai para fazer missões, né, ele vai para a terra aqui na leite e mel, né? Só que na verdade quando ele chega na terra de Canaã tem seca, né? É um problema dos tempos missionários, né? Porque é aquilo que eu costumo pregar sobre o João Marcos, né? João Marcos, eu quero ir para missões, o tio Barnabé, eu quero ir, tá bom, vou falar com o Paulo, incentivou e foi. Só que pensou que era só viagem turística, hotéis, né? Conhecer Paris ou Paris, né? Conhecer. E no final das contas, quando ele viu, chegar na cidade, os desafios eram só seca, igual Abraão, só seca, né? Perder, e assim, muitas vezes equivale a você perder a própria igreja. Muitas vezes, Abraão, no caso, aqui nós estamos falando, ele chegou a perder a esposa, né? O faraó pegou a esposa dele e ele ficou ali, né? Passou uma prova. Para um pastor, equivale a perder a própria igreja, né? Então, assim, é um vínculo muito grande entre o pastor e a igreja que está apacentando. E no caso de João Marcos, tanta perseguição, tanta luta, ele foi embora, ele abandonou, né? Porque há muitos desafios. Verdade. Né? Então a pessoa tem que ter muito preparo. E não confundir missão com turismo, né? Que infelizmente isso acontece muito. E acontece demais, infelizmente, né? E assim, como saber então se eu tenho um chamado? Como saber se essa pessoa tem um chamado? Certo, alguns pré-requisitos é você ter certeza do chamado de Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu fui chamado mesmo para fazer missões. A pessoa tem que ter um preparo psicológico, porque nós, né, as pessoas que fazem missões encontram desafios. Interessante a questão, você mantendo aí, segurando no tópico, antes de você passar para o próximo tópico, então não estou te interrompendo, estou querendo aproveitar o gancho. Porque há missionários que vão, a igreja investe com eles, com preparo e tal, com gastos, né? E quando ele chega lá, pelo fato de não estar preparado psicologicamente, vem embora, depois de um gasto exorbitante, já trouxe, às vezes, outra família de lá para cá, e envia esse missionário, às vezes é ele ou a esposa, que vai falar, não quero, né? Então não quero isso, não é aqui que eu quero ficar. Era isso que eu pensava. Exato, e ele volta e acaba trazendo um prejuízo para a obra de Deus, um prejuízo espiritual também, ele fica traumatizado, é um dano que ele vai carregar consigo também, viver nessa situação. Então, infelizmente, né, tem muitos assim, para isso precisa ter então um preparo psicológico. Certo, o apoio da família, uma base familiar, né? Toda questão de estrutura, para quê? Para a pessoa não fazer uma coisa e depois sair frustrada, né? A família é muito importante, a base da família, porque se a esposa puxa para trás, se os filhos não ajudam, vai ficar muito mais difícil para o pastor, né? Certo, a igreja está toda centrada na família. Certo, todo o envolvimento, né? Questão financeira também. Exato, também. Né? Então, uma administração ali, porque vai para lugares difíceis, né? Certo. Se ele não tiver um certo preparo e achar que lá vai ter
o mesmo conforto que ele tem em casa, que ele tem na cidade dele, né? Então, assim, eu quero aproveitar nessa live aqui, nesse trabalho aqui, e fazer uma reflexão, né? Quando estivemos em Georgetown, que é na Guiana Inglesa, eu fiz um desafio lá que era o seguinte: nós não tínhamos, eu sou, né, minha estrutura é alta, então assim, gasto muitos os carboidratos, e foi comer, e o pessoal do restaurante se viu só uma conchinhazinha de arroz, um tanto de coisa lá difícil de ingerir. E aquilo ali não me deu forças, não me deu muito gás, energia, Não te sabe? abasteceu, né? Não me abasteceu. E eu evangelizar o dia inteiro, andar o dia inteiro, correr, visitando de casa em casa, eu juntamente com o irmão jovem lá, o pastor Valdir. Então não estava fácil. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu faço? E eu não falo o idioma daqui. Na igreja tinha um intérprete, nas visitas tinha um intérprete. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Cheguei orando a Deus, como é que eu falo? Como é que fala arroz em inglês? Como é que fala? Aí, orando, Deus me fez lembrar rice. Falei, ai, graças a Deus. E agora, eu vou falar rice, ele não vai entender só falar arroz. Mas como que eu faço? Quando eu estou chegando no outro dia, na porta do restaurante, eu lembrei da palavra mais, que é more, né? More. Então, quando eu olhei pelo vidro e o rapaz colocou aquela conchinha de arroz, eu gritei, more rice. Aí ele olhou para mim, colocou, eu falei, more rice. Ele colocou mais. Eu, more rice. Ele colocou umas 8 conchinhas para dar o tanto de arroz que eu como. Não sou chinês, não, ou japonês, mas amo arroz. E aí, depois ele colocou aquelas outras coisas que não eram muito gostosas para mim, e de qualquer forma eu fiquei satisfeito. Quando foi mais tarde, quando voltamos lá, mesma coisa. Ele chegou e falou, more rice? Eu falei, more rice. 10 vezes. Ele já colocou. No outro dia, também. Quando eu cheguei, ele já apontou para mim, more rice. Eu falei, more rice. E aí, naquele terceiro dia, ele passando em frente à igreja, terminou lá, fechou o restaurante, nós estávamos preparando para evangelizar, ele passou em frente do outro lado da rua e apontou para mim e falou, Moraes! Aí eu, Moraes! E o pastor perguntou, seu apelido é Moraes? Eu falei, não, meu apelido não é Moraes, não. A história é comprida. Era more rice, é mais arroz. Então, assim, é um desafio. É algo interessante que eu estou falando aqui, que eu vivi em Georgetown, na Guiana, né? Se chama de Guiana inglesa, mas é só Guiana. E é que muitos enfrentam, né? É bom que por falta de preparo. Sobressair daquela situação, né? Hoje a gente conta sorrindo, mas lá eu cheguei a chorar, né? Mas assim, é um desafio. E também, né, o que precisa mais também? Resiliência. É um ponto, né, bem importante. Porque... O que é resiliência? Pensa numa mola. Hoje em dia toda empresa vai trabalhar e você pergunta sobre isso, sobre resiliência. Né? Você comprime uma mola, pressiona, e ela fica pequena. Quando você solta ela, essa condição de voltar à sua forma original, após uma grande força sendo posta a ela, é chamada de resiliência, ou seja, condições de voltar à sua força, ao seu formato original. Porque tem pessoas que depois de uma lutinha, ele desaba. Não tem forças para começar. Não tem força para... Então, assim, uma iniciativa. E isso vai ser notório, essa resiliência, esses momentos de dificuldade, é hoje notório na vida dos discípulos também, né? É verdade, tanto que na noite, né, eles não conseguiram pescar, mas no dia seguinte foi tido como a maior pesca, ou seja, são os altos e baixos. Os discípulos passaram a noite toda tentando pescar. Pesca a noite toda. Era para falar o quê? Isso não é para mim mais, porque pescar nem chega. Né? No outro dia foi a maior pescaria da vida. Foram surpreendidos. Então assim também é o trabalho missionário. Às vezes você luta, você batalha, você não vê resultado ali na hora, né? Um dia nós estávamos fazendo evangelismo, eu voltei triste, porque foi um dia que a gente não teve ninguém aceitando Jesus. Chegando aqui, o pastor Geraldo, seu sogro, né? Ele trouxe uma reflexão e falou assim, pessoal, nem sempre quando você joga semente, tem dia que você saiba semear. E quando você está semeando, você não traz frutos. Você foi levar a semente. Então, assim, achei muito interessante assim, o aprendizado, Deus sempre falando conosco, nos instruindo. Então, isso é missões, né? É o preparo, é capacidade. E é muito profundo, eu quero convidar todo mundo a ler, a buscar mais, a se instruir sobre missões, sobre missiologia. Mas, Rosana, olha, Deus abençoe. Amém. Esse aqui é um pequeno mimo, né, do Momento Teológico, uma bibliazinha com a canetinha aqui escrito Momento Teológico. Deus muito abençoe. Obrigado. Foi um prazer falar com a irmã, viu? Prazer meu. Amém. Deus abençoe, amados. Até o próximo Momento Teológico. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.